Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nessa noite, noite abençoada, dia 13 de maio de 2025, às 19 horas e 3 minutos, irmãos, estamos aqui dando início a mais um estudo bíblico da palavra. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e mais uma vez estamos aqui para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Para o reino da luz virá. Para o reino da luz virá. Deus fiel, Deus maravilhoso, irmãos, vamos dar início aqui a mais um estudo bíblico da palavra. Mas antes, vamos estar aqui fazendo uma oração, né? Agradecendo a Deus e pedir para Ele nos direcionar nessa noite de hoje. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai. Meu Deus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para fazer aqui a Tua vontade, Pai, para cumprir com essa missão que o Senhor colocou nos nossos corações de estarmos aqui trazendo esse estudo bíblico da palavra. Pedimos a sua bênção, Pai, pedimos a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas, Senhor, o seu perdão pelas nossas falhas, Pai. E quero pedir também para que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada vida que vai estar acompanhando esse estudo bíblico, seja ao vivo ou seja depois aí, meu Pai, pelas redes sociais, que o Senhor venha abençoando e edificando a vida de cada um, a vida de cada família que tem acompanhado esses estudos, meu Deus, e que as vidas possam sentir, meu Pai, essa vontade no coração, possam sentir, meu Deus, ardendo no coração a vontade de aprender da Tua palavra, Senhor. A honra, a glória e o louvor nós te damos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus. Deus abençoe também todos que não são do ministério, mas que acompanham também o estudo bíblico. Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Vamos dar início, né, sem perda de tempo. Já vou trazer aqui, enquanto os irmãos vão entrando, já vou trazer aqui a lição de hoje. A lição de hoje está aí, é a lição número 6, que tem como título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Estamos estudando o segundo trimestre de 2025, que tem como tema central E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Quem é o apóstolo do amor? O apóstolo João, né, irmãos? O apóstolo do amor. E aí nós já vamos aqui para o texto áureo. O texto áureo se encontra em João, capítulo 10, versículo 14. João 10, 14, onde a palavra diz: Eu sou o bom pastor.
e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João, capítulo 10, versículo 14. Verdade prática da lição de hoje: Jesus é o bom pastor, e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Glória a Deus, irmãos. Essa é a lição, né? Essa é a verdade prática. E vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica, né? Você lê aí na sua casa, né? Sempre nós recomendamos que os irmãos leiam antes da lição para se inteirar no assunto. A leitura bíblica está em João, capítulo 10, versículo 1 ao 16. É uma passagem bem conhecida, onde Jesus Cristo fala ali que ele é o bom pastor, né? Fala ali das ovelhas, que ele é a porta. Fala do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Hoje nós vamos descobrir quem é esse ladrão, né? Se esse ladrão que a Bíblia se refere ali é o Satanás. Hoje nós vamos descobrir isso. Fala dos mercenários. Então é uma passagem bastante conhecida. E vamos aqui para a apresentação da lição. Daqui a pouco vamos estar aí cumprimentando e abençoando todos os irmãos que estão entrando aí. A apresentação da lição. A lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência, preenchimento ao corpo de Cristo. E diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Glória a Deus, irmãos, vai ser uma lição bastante abençoada, viu? Não perca, não saia daí. Você que não pode estar acompanhando na tela, né? Porque na tela nós colocamos aqui as lições, colocamos aqui os versículos também. Mas se você não pode acompanhar na tela, deixa o seu celular aí do ladinho, o seu computador, né, irmãos? Seu laptop, o que você tiver aí, né? Seu iPad, seu tablet, deixa aí do seu lado, né? Deixa uma caixinha de som aí, aquelas caixinhas Bluetooth. Mas o que importa é ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Vai ser uma lição abençoada. Olha só, introdução. A introdução diz: nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Jesus, o bom pastor, aquele que cuida e orienta e protege as suas ovelhas. Primeira coisa que nós temos que aprender, né, com essa palavra-chave aqui, Jesus, o bom pastor. Se existe o bom, é porque existe o mal também, né, irmãos? Se na Bíblia diz que existe o bom, é porque também existe o mal. Se existe o bom pastor, existe os maus pastores também, né? Então isso nós vamos descobrir que é um perigo para as ovelhas. E Jesus, ele se identifica como esse pastor e nos identifica como ovelhas. Ovelha geralmente é um animal ali dócil, é um animal que muitas vezes se distrai facilmente, né? Então é um animal que precisa de cuidados. Precisa de cuidados especiais. Precisa que o bom pastor esteja sempre ali atento para que as ovelhas não venham se perder. A ovelha costuma ser distraída, irmãos. E para a ovelha não ficar distraída ali, o bom pastor tem que estar atento a todos os passos ali da ovelha. E Jesus é esse bom pastor, né? Pastor perfeito, o pastor supremo. Essa é a introdução e nós já podemos partir aqui para o tópico 1. Tópico 1, Jesus, a porta das ovelhas. Eu já quero estar cumprimentando aqui minha esposa, meus filhos que já estão na live. Nossa missionária Raimunda já está aí na live também. Jesus abençoe a missionária e toda a família. Nossa diaconisa Osmarina, Jesus abençoe a diaconisa e toda a família. Nossa irmã Maria Alice já está aí também. Nossa levita Maria Alice, nossa levita João Kleber já estão aí também. Que Jesus abençoe a todos que já estão e a todos que vão entrar também. Glória a Deus. Jesus, a porta das ovelhas, é o tópico 1. E no subtópico 1, o contexto. Este capítulo é antecipado pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No entanto, Jesus utilizou a parábola do bom pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores
e mais especificamente como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 ao 10. Então, irmãos, destaquei aqui algumas palavras-chave, né? Aqui eu destaquei algum ponto de discórdia para acusá-lo e destaquei falsos, né? Irmãos, o contexto desse versículo, desse capítulo 10 de João, o contexto que antecede ali no capítulo 9, é onde Jesus, ele curou ali um cego, e depois que Jesus ele curou um cego ali, uma grande confusão, né, aconteceu, uma grande confusão se iniciou, porque muitos estavam ali questionando porque Jesus tinha curado ali no dia de sábado, né? Muitos religiosos questionando por que Jesus tinha operado aquela cura ali no dia de sábado. Então, houve uma grande confusão, foi ali onde Jesus começou a ensinar várias coisas preciosas e várias coisas valiosas para ali aqueles religiosos também, e começou a ensinar aos seus discípulos. Então, o ponto que eu destaquei aqui, ó, ponto de discórdia. Irmãos, Jesus, quando falava ali dos falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinadores, falsos cristãos, irmãos, falsos crentes, Jesus, ele incluía não somente os falsos pastores, não somente os falsos mestres, mas incluía também aqueles religiosos que queriam sempre encontrar um ponto de discórdia. Nosso irmão Hélio Lopes já está aí também, né? Deus abençoe o irmão Hélio e toda a família, em nome de Jesus. Então, irmãos, Jesus não se referia aqui somente aos mestres pastores, né? Jesus se referia também a todos os religiosos que queriam encontrar um ponto de discórdia para acusar. Então veja, irmãos, que os religiosos que querem encontrar um ponto de discórdia, isso não é do agrado de Deus, né? Deus condena isso. Deus condena essa prática de discórdia, de dissensão, de dividir o povo de Deus, né, irmãos? Então muitos ali, os religiosos daquela época, no lugar de ajudar, no lugar de congregar, né, irmãos? No lugar de estar ali juntando, né, em torno do nome de Jesus, as ovelhas, muitos estavam dispersando as ovelhas. Muitos estavam encontrando pontos de discórdia para dispersar, para dividir. Então isso não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje também isso acontece nas igrejas também. Muitas vezes, irmãos, nas igrejas nós vemos que às vezes religiosos ou às vezes pessoas que procuram muitas vezes encrenca, dividir o povo de Deus, procura sempre encontrar um ponto de discórdia, não para agregar, mas para dividir. Isso não é do agrado do Senhor. Então note que Jesus ele começa ali a repreender, ele começa a chamar ali de mercenários, de ladrões, né? Não somente os falsos pastores. Temos que entender isso, irmãos, porque quando nós vamos entender o contexto dessa passagem, né, a fundo, nós vemos que Jesus estava repreendendo ali os religiosos também, que estava trazendo um ensino errado para o povo, que estava colocando um peso em cima do povo, que estava até mesmo trazendo ensinamentos, tradições erradas, errôneas, e estava dividindo o povo. Então isso era o quê? Pontos de discórdia. Irmãos, a igreja, ela é cheia de defeitos. A igreja, ela é formada de pessoas imperfeitas, né? De pessoas que têm ali os seus erros, que têm os seus defeitos, desde o pastor até os congregantes, todos nós temos os nossos defeitos. E muitas vezes, no lugar da gente encontrar um ponto de união, muitas vezes nós erramos, irmãos, em relação a isso, e muitas vezes no lugar da gente encontrar um ponto de consenso, um ponto de união, muitas vezes nós estamos encontrando pontos de discórdia, né? Sempre um motivo para discordar de algo, ou para criticar, ou para achar ruim, ou para dividir, ou para causar confusão, ou para causar dissensão. E isso não é do agrado de Deus. Deus, ele quer pontos de concordância, não ponto de discórdia. Nosso levita Jesuíno já está aí também. Jesus abençoe, irmão Jesuíno, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, olha só, mas a Bíblia, isso é bíblico, né? A Bíblia também fala disso, fala dessa questão de pontos de discórdia, e nós vamos aqui já ler o primeiro versículo que já está aí na tela. O primeiro versículo está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, que diz: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso
meio. Nossa diaconisa Daniela, né? Daniele está aí também. Deus abençoe a diaconisa Daniele e toda a família em nome de Jesus. Então nós estamos falando de pontos de discórdia, irmãos. Nós como igreja, nós como ovelhas, no lugar da gente encontrar ponto de discórdia, no lugar da gente encontrar só os defeitos uns dos outros, ou o defeito da igreja, hoje Jesus, ele quer nos incentivar, nos motivar a encontrarmos pontos de concordância, não ponto de discórdia. Até mesmo na discordância nós podemos entrar num consenso. Espera aí, a igreja tem essa limitação, mas eu vou fazer minha parte para a igreja melhorar. O pastor, ele tem esses erros, o pastor tem essas limitações, mas eu vou orar para o meu pastor para que ele melhore, para que ele cresça, para que ele evolua. Meus irmãos são limitados, meus irmãos têm esses pontos aqui de limitações, mas eu vou orar, eu vou ajudar, vou apoiar meu irmão para que meu irmão possa crescer na graça e no conhecimento. O meu ministério, ele tem muitas limitações também. Eu queria que tivesse isso no meu ministério, eu queria que melhorasse aquilo, mas eu vou ajudar, colocar a mão no arado também para que meu ministério melhore. Tá vendo? Até nos pontos de discordância, nós podemos agregar no lugar de dividir. Nós podemos somar as forças no lugar de destruir. Nós podemos fazer duas coisas, ou construir, ou edificar, ou destruir. Destruir são aquelas críticas maldosas, aquelas críticas que deixam para baixo, aquelas críticas que podem muitas vezes até fazer um irmão desanimar, um irmão desistir, o irmão se sentir para baixo. Irmãos, então Jesus, ele quer pontos de concordância. Nosso levita Vitor está aí também, né? Deus abençoe Vitor em nome de Jesus. Então, irmãos, isso aqui, esse versículo eu acho muito forte quando fala isso. Ó. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Ou seja, é até importante que haja divisões, partidos entre vós. Mas por quê? Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, quem são os aprovados? Os aprovados não são aqueles que dividem. Os aprovados são aqueles que agregam. Os aprovados são aqueles que apaziguam. Os aprovados são aqueles que ajudam. Os aprovados são aqueles que constroem no lugar de destruir. Então, mesmo tendo nossas limitações, nossos defeitos, nossas falhas, nossos pecados, irmãos, vamos nos tornar uma igreja que agrega, não que divide, não que bota para baixo, né? Não uma igreja que deseja o mal, não, vamos nos tornar uma igreja que ajuda o reino de Deus, né? Que somos usados no reino de Deus. A Bíblia fala que Deus levantou pastores, evangelistas, profetas, né? Para edificação, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, né? E para a nossa edificação. Ou seja, nós nos ajudamos uns aos outros a nos edificar, a construir uma vida espiritual em torno de Jesus, que é a base de tudo nas nossas vidas, amém? Para isso que Jesus nos chamou, para edificar. Glória a Deus. Levita Júlia já está aí também, minha prima, né? Deus abençoe a Júlia em nome de Jesus. Dito isso, no primeiro ponto, né? Esse ensinamento importante, já vamos aqui para o subtópico 2, a porta das ovelhas. Você já parou para pensar por que Jesus ele é chamado de a porta? Então vamos ler aqui, ó. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta, e logo depois declara, eu sou o bom pastor. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Então, duas coisas aqui. Primeiro, Jesus, ele disse o seguinte, o bom pastor, o verdadeiro pastor, é aquele que entra pela porta. Todos aqueles que entram, né? Porque, irmãos, aqui fala de aprisco, né? Eu destaquei também aqui a palavra aprisco, né? Aprisco era o lugar onde se encontravam as ovelhas, onde ficavam as ovelhas. E como que era o aprisco? O aprisco, geralmente, ele era feito de pedras, umas pedras grandes, né? Eram colocadas ali umas em cima da outra. Era cercado com pedras ou até mesmo galhos, até mesmo espinhos, né? Era um lugar que era cercado ali e só existia uma porta.
porque precisava abrigar as ovelhas e precisava proteger as ovelhas. E só tinha uma porta, ou seja, só tinha um lugar de passagem. Ou se passava pela porta, ou então pulava por cima, né, das pedras, pulava por cima ali dos arbustos, dos espinhos. Então Jesus ele falou: olha, o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. Ele tem acesso pela porta. Porque, irmãos, quem entra pela porta é que tem acesso, né, autorizado. Todos que entram pela porta é porque têm o acesso autorizado. E o ladrão, o mercenário, o salteador, até o nome fala, né, salteador. Eu não sei, né, nunca estudei sobre isso, mas será que salteador é porque salta por cima? Pode ser, né? A raiz da palavra, não sei, né? Nunca estudei sobre isso, né? Mas, irmãos, o salteador, o que o salteador faz? Ele não entra pela porta, né? Ele pula. Um ladrão, quando quer roubar uma casa, ele pula o muro, né? Ele pula o cercado, ele pula a cerca. Então, Jesus, ele falou: eu sou o bom pastor, o verdadeiro pastor, e eu entro pela porta. Mas, além dele dizer que entrava pela porta, ele falou: todos que não entram pela porta são ladrões, salteadores, mercenários. Mas além, irmãos, dele entrar pela porta, ele disse que ele é a própria porta. Jesus Cristo também se identificou como a porta, né? Eu sou a porta. E o que isso quer dizer, irmãos? A porta, irmãos, quer dizer que só vamos ter acesso realmente ao reino de Deus por essa porta que é Jesus. A porta que tem que passar todos os pecadores. Assim como aquela porta que passava todas as ovelhas de Jesus, Jesus, ele é essa porta. Nós somos as ovelhas, mas nós sabemos que nós somos pecadores, né? Então nós somos as ovelhas, mesmo pecadores, que vamos passar por essa porta. Todo pecador tem que passar por essa porta. Esse é o primeiro destaque que eu quero trazer aqui. E existe também o segundo destaque, né? Que Jesus ele continua falando aqui que ele é o bom pastor. E ele começa ali a repreender todos os falsos pastores, todos aqueles que não cuidavam, não protegiam, não alimentavam as ovelhas. Irmãos, e essa questão, isso aqui é uma parábola. Essa parábola que Jesus ele contou aqui, ele relatou para nos mostrar uma verdade absoluta, porque parábola é isso. Parábola é um pequeno conto, né? Parábola ali é uma ilustração que usa muitas vezes alegorias, mas para nos mostrar uma verdade absoluta, algo que é real, não é algo fictício não, é algo real. Então Jesus ele contou essa parábola, e Jesus, quando se identifica como pastor e nós como ovelhas, isso vem desde o Antigo Testamento. E desde o Antigo Testamento é que Jesus ele repreende, irmãos, ele exorta todos aqueles que não cuidavam das ovelhas. Então olha só, eu quero ler aqui o segundo versículo com os irmãos. Segundo versículo está aqui. Deixa eu ver, não é esse aqui não, pera aí. É o versículo de Ezequiel. Aqui, ó. Ezequiel 34, versículo 10. Olha só o que Jesus já tinha dito lá no Antigo Testamento, em Ezequiel 34, 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Então Jesus aqui ele está exortando, os irmãos podem ler depois todo o capítulo 34 de Ezequiel, que todo esse capítulo 34 é Jesus, ele exortando ali os falsos pastores. Ele trazendo ali uma palavra de juízo sobre os falsos pastores. Aqueles que até se identificam como pastores, mas não cuidam das ovelhas, não apacentam as ovelhas, não protegem as ovelhas, não direcionam as ovelhas, irmãos, e somente queriam viver da lã das ovelhas. Então Jesus fala que ele mesmo vai apacentar as ovelhas e tirar as ovelhas que estão sendo maltratadas das mãos desses falsos pastores, irmãos. Então essa é uma promessa de Deus, né? É uma promessa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dito isso, podemos avançar e já vamos aqui para o subtópico 3. A mensagem da porta. Deixa eu só beber um chazinho aqui.
Subtópico 3. A mensagem da porta. O significado contido na frase "Eu sou a porta" é bastante clara. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Então olha só, irmãos, a questão da porta, né, como nós falamos aqui. A questão da porta, irmãos, é que a porta quer dizer o quê? Como era só uma única porta, quer dizer que existe apenas um caminho. Existe apenas uma porta que se deve entrar. Existe apenas um caminho a seguir. Jesus, quando ele disse, "Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim", Jesus estava querendo ensinar isso, irmãos. Que não existem várias portas, que não existem vários caminhos, que existe apenas uma porta para a salvação, que existe apenas um caminho. Quando Deus deu ali aquela ordem para Noé construir a arca, Noé construiu uma arca enorme. A arca era gigantesca. Ela era enorme. A arca poderia ter ali várias portas, mas a arca não tinha várias portas. A arca tinha apenas uma porta. Irmãos, essa porta simboliza ali Jesus Cristo, que é a salvação, que é a porta. E a única maneira de chegarmos a Deus é através dele. O único caminho. E é o caminho que todos os pecadores devem entrar. Não existe salvação sem Jesus. Não existe outro caminho. Não existe um caminho alternativo. A Bíblia fala que existem caminhos que parecem até ser reto aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. O único caminho que conduz à vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o aprisco simbolizava ali o lugar que as ovelhas eram cuidadas, alimentadas e protegidas. O que significa isso, pastor? Significa, irmãos, que o pastor ele tem também essa função de cuidar, alimentar e proteger. Como que o pastor cuida, irmãos? O pastor cuida orando, o pastor cuida aconselhando, o pastor cuida pagando preço pelas ovelhas, o pastor cuida. E como o pastor protege? O pastor protege ensinando o evangelho verdadeiro. Isso é uma proteção contra o engano. Isso é uma proteção contra a mentira. Isso é uma proteção contra os falsos profetas. Ensinando o evangelho verdadeiro, irmãos. O pastor tem a função de deixar as ovelhas em segurança. Como que o pastor faz isso também? Mais uma vez, pregando a palavra da verdade, o evangelho da salvação, orando pelas vidas, aconselhando as vidas, identificando os perigos que cada vida ali corre. Olha só como funcionava o aprisco. Como o aprisco só tinha uma porta, o pastor ali quando colocava as ovelhas no aprisco, lugar de segurança, lugar de proteção, lugar de conforto, irmãos, quando chegava de noite, como tinha muitos animais selvagens ali que poderiam arrebatar as ovelhas, sabe o que o pastor fazia? O pastor, ele se deitava na porta do aprisco, irmãos. Ele se deitava na porta do aprisco e dormia ali, na porta do aprisco, para proteger as ovelhas. Ou seja, se chegasse ali um animal selvagem, irmãos, era perigoso até mesmo o pastor perder a vida para proteger as ovelhas. E a Bíblia fala que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. É claro, irmãos, que esse simbolismo do bom pastor, daquele que protege, aquele que dá a vida, está falando de Jesus. Não está falando de nenhum pastor humano. Por mais que o seu pastor seja bom, por mais que o seu pastor te ame, por mais que o seu pastor esteja ali te protegendo, por mais que o seu pastor, irmão, se dedique às suas ovelhas, por mais que os pastores humanos se dediquem às ovelhas, irmãos, é muito difícil dizer, né? Na hora ali, irmãos, na hora ali de um perigo. Será que o pastor humano é capaz de dar sua vida pelas ovelhas, o pastor humano, irmãos? Será? Só na hora do perigo para saber, né? Mas Jesus, irmãos, Jesus não tem nenhuma dúvida. Jesus, ele não apenas, né, irmãos, poderia dar sua vida pelas ovelhas, ele deu toda a sua vida pelas ovelhas, ele entregou toda a sua vida pelos pecadores. Então o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Quando ele vê o perigo, irmãos, ele enfrenta o perigo. O ladrão não, daqui a pouco nós vamos entender isso também. O ladrão, o mercenário, o lobo, o salteador, quando ele vê o perigo, ele foge. Irmãos. Aliás, o lobo ataca, né? O mercenário foge. É isso que nós vamos aprender aqui também na lição. Então,
o pastor ele tem também a missão de direcionar as ovelhas. Ele tem a missão de guiar as ovelhas a pastos seguros. Olha só que interessante. E quando nós falamos de Jesus como bom pastor, tem o Salmos 23, né? Salmos 23. Olha só o que diz o Salmos 23. Tem um ensino aqui, irmãos, nesse Salmos 23. Olha o que diz aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me, quem guia, né? O pastor, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí o versículo 4 tem algo interessante, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então olha só que interessante, irmãos. Enquanto é o pastor nos guiando, todas as vezes que o pastor está nos guiando, ele só nos guia para lugar bom, né? Para lugar seguro. Nossa irmã Natália está aí. Irmã Natália, Deus abençoe a irmã, o esposo, Micael e a nossa irmã Larissa. Deus abençoe em nome de Jesus. Micael e Larissa, né? Fiquei sabendo que eles ficam ouvindo aí. E às vezes quer falar com o pastor. Micael e Larissa, vai um beijo para vocês. Então olha só, irmãos, que interessante. Esses salmos aqui, olha só interessante. Preste atenção que vocês vão ter uma revelação maravilhosa, né? Quando eu tive essa revelação, eu achei maravilhoso. Todas as vezes que é o pastor nos guiando, ele só nos guia para lugar seguro. Ele só nos guia, né, para pastos verdejantes. Ele só nos guia para águas tranquilas. Mas quando somos nós que andamos pelas nossas próprias pernas, aí é perigoso nós irmos para o vale da sombra e da morte. Amém, irmãos? Olha só, versículo 1 ao 3 fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha só o pastor nos guiando. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então Deus ele só nos leva para o lugar bom, para o lugar seguro. Mas olha só quando somos nós que andamos. Versículo 4, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, muitas vezes, quando nós assumimos a direção, né? Quando nós assumimos o nosso próprio caminho, quando nós assumimos o nosso passo, é perigoso a gente ir para o vale da sombra e da morte. Amém? Então, precisamos, né, dessa direção do pastor, precisamos do pastor nos guiando em todos os momentos das nossas vidas, irmãos. Agora, uma coisa interessante, uma pergunta que fica para todos nós. Aqui falou nesse primeiro tópico que Jesus ele é o bom pastor. Então, irmãos, Jesus ele sempre é o bom pastor. Mas e nós? Será que nós sempre somos boas ovelhas, irmãos? Misericórdia, né, irmãos? Jesus é sempre o bom pastor, mas e nós? Somos sempre boas ovelhas? Que através desse ensino, né, de amor do nosso pastor, nós possamos ser cada vez mais ovelhas melhores, né, na presença de Deus. Vamos lá, tópico 2, o aprisco das ovelhas. Subtópico 1, parábola. É uma pergunta, né? Parábola, uma alegoria? O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Então, irmãos, parábola vem ali do grego, né? Aquilo que pode ser colocado ao lado para fazer uma comparação. Parábola é isso. É aquilo que pode ser colocado ao lado para fazer uma comparação. Por exemplo, né? Peguei essa caneca aqui, ó. Peguei essa caneca. Eu posso... Pera aí, que tá na frente ali. Eu posso trazer uma narrativa, né? Trazer uma história, incluindo essa caneca. Posso falar, o reino de Deus é como essa caneca. Isso aqui é algo que eu estou colocando ao lado para fazer uma comparação. Isso é uma parábola, irmãos. Uma parábola não quer dizer que seja uma mentira. Não. Um mito, uma fábula. Uma parábola não é igual a uma novela, que é algo fictício, algo irreal, não. Uma parábola, irmãos, é uma ilustração para nos contar algo que é verdade, algo que é real. Então, todas as parábolas de Jesus ele usava ali ilustrações, mas para trazer uma verdade, para trazer algo real. Então, às vezes, os irmãos não confundam, irmãos. Porque às vezes os irmãos pensam, se é uma parábola, então não é algo real.
é real. Todas as parábolas de Deus, de Jesus, era para trazer uma realidade. Quando Jesus fala do reino de Deus, como parábola, né? Essa pérola é como o reino de Deus. Jesus, ele estava falando de algo real, do reino de Deus que realmente existe. Amém? E quando usava alegorias, o que são alegorias, pastor William? Alegorias são figuras também. Figuras, representações. A parábola geralmente era ali um breve conto para trazer uma verdade. E alegorias eram ilustrações que Jesus sempre usava, mas para trazer uma verdade. Amém? Então não é porque é parábola que é mentira, não. Ou é ficção, não. Parábola é algo que relata algo real nas nossas vidas. Glória a Deus. Quando Jesus fala de algumas parábolas dos céus, do reino dos céus, né? Sobre a salvação, Jesus, ele estava... E sobre até a perdição também, né? Jesus fala... Tem uma parábola de Jesus também que fala sobre o inferno. Então não é porque é parábola que o inferno não existe. Não, é parábola, é uma ilustração, mas quer dizer também que o inferno existe. Amém? Creio que deu para entender, né? Então vamos passar aqui para o subtópico 2. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, a porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, ou pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Glória a Deus, irmãos. Aqui também tem uma revelação maravilhosa. Aqui diz que o aprisco, né, já falamos aqui no começo, quem perdeu o começo da aula, depois volte, tá bom, irmãos? No começo tem muitas coisas importantes. Às vezes, irmãos, chega um pouquinho depois, né? Mas depois volte o começo da aula no Facebook ou no YouTube, porque do começo ao fim tem ensinamentos importantes. E se a gente não pegar todo o contexto, a gente pode ficar um pouco perdido, né? Então, olha só, nós explicamos o que é o aprisco no comecinho. E aqui diz que a porta, né? O pastor, ele ficava ali na porta. Fazendo o quê? Supervisionando as ovelhas. Ou seja, uma por uma, irmãos. E entrando ali as ovelhas, né? Uma por uma. E o pastor ficava supervisionando todas as ovelhas. Nenhuma ovelha escapava à vista dele. Sabe o que isso quer dizer para mim e para a sua vida, irmãos? Que Jesus, ele está sempre te supervisionando. Jesus, ele está sempre ali cuidando de ti. Jesus, ele está sempre te vendo. Imagine quantas ovelhas passavam ali por aquela porta. E o pastor supervisionava todas. Irmãos, Jesus, ele está sempre cuidando, sempre olhando por todos os cristãos, por todos os crentes, por todas as ovelhas. Cuidando, vigiando, né? E aqui diz também, irmãos, no finalzinho, ó, por que ele supervisionava? Ele supervisionava para proteger as ovelhas. Então ali ele sabia a situação de todas as ovelhas. Todas as ovelhas que passavam ali pela porta, ele sabia se a ovelha estava ferida, se a ovelha estava machucada, se a ovelha estava com fome, se a ovelha estava mal cuidada, se a ovelha tinha sido atacada, se a ovelha estava doente. Ele supervisionava todas. Todos vocês que estão assistindo esse estudo, ouvindo esse estudo, ou vão assistir depois, ouvir, saiba que Jesus, ele sabe de tudo que você está passando. Ele te supervisiona em todos os detalhes. Ele sabe se você está machucado, ele sabe se você está ferido, ele sabe se você está doente, ele sabe se você está com fome, com alguma necessidade, com frio. Ele sabe de tudo porque ele supervisiona todas as ovelhas dele. E para quê? Para proteger, irmão. Se você está correndo algum perigo, seja em casa, no trabalho, na sociedade, seja onde for, saiba que Jesus, ele é a proteção que todos nós precisamos, irmãos. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. O pastor, ele olha, ele vigia, ele cuida, supervisiona todas as ovelhas. Glória a Deus. Nosso Jesus é maravilhoso. Dito isso, podemos ir aqui para o subtópico 3, um lugar de proteção. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Então, irmãos,
Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor. Irmãos, estar na presença de Deus é um lugar seguro. Tem até um louvor que minha esposa gosta de cantar muito. Acho que é da Aline Barros. Que fala sobre um lugar seguro, né? Fala no lugar seguro. Estou olhando para os montes. Já esqueci a letra. Irmãos, imagine um pastor que é difícil de decorar a letra. É esse pastor aqui, irmãos. Eu tenho dificuldade em decorar a letra, né? Mas fala, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Então fala de um lugar seguro, né? Nosso Senhor, Ele é um lugar seguro. E eu já quero ler aqui outro versículo com os irmãos. Olha só. Salmos 91, versículo 1 e 2. Olha só, fala dessa segurança, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Jesus, ele dá descanso para as suas ovelhas. Jesus, ele repreendeu ali aqueles religiosos, porque aqueles religiosos, irmãos, no lugar de trazer refrigério para as ovelhas, eles traziam era fardos para as ovelhas. Muita religiosidade, irmãos, botava fardo muito pesado nos ombros das ovelhas e não ajudava nem com o dedo a mover esses fardos. Mas aí nós temos que interpretar da maneira correta, né? A Bíblia fala, a mesma maneira que Jesus fala que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas é o mesmo Jesus também que diz, irmãos, que o reino dos céus é conquistado com esforço. É o Jesus que fala que tem que renunciar, que tem que colocar a mão no arado, tem que trabalhar, esforçai-vos. Ou seja, descansar não significa não fazer nada. Descansar significa confiar. Mas esse descanso, irmãos, nós temos que nos esforçar para entrar no descanso. A verdade é essa. Lá em Hebreus fala isso, né? Esforçai-vos para poder entrar no descanso. Já pensou sobre isso? Tem que se esforçar para descansar? E na verdade, irmãos, para a gente descansar em Deus, nós temos que se esforçar mesmo, né? Para acalmar o nosso coração, para aquietar a nossa alma, para confiar, para ter fé, é necessário um esforço. Então, irmãos, o reino de Deus, ele inclui sim esforço físico, inclui também, né? Renúncia da nossa carne, do nosso eu. Muitas vezes ali tá com sono, mas você precisa orar. Muitas vezes você está cansado, mas você precisa estar em comunhão com a igreja. Então tudo isso faz parte. Vem um esforço humano também, vem um esforço físico também, mas não é isso que vai nos salvar. Isso faz parte do processo também, né? Acompanha a salvação. Mas, irmãos, descansar é ter a confiança que, independente de qualquer coisa, Deus ele está conosco. Então aqui diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará a alma, descansará o coração. E aqui o versículo 2 diz, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Percebeu que descansar é confiar? Descansar é confiar, irmãos. Então olha só, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Irmãos, a sombra do Onipotente é somente para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Às vezes a pessoa quer estar protegida, às vezes a pessoa quer estar abençoada, às vezes a pessoa quer estar próspera, mas não está escondida no esconderijo do Altíssimo. Para estar na sombra do Onipotente é necessário se esconder no esconderijo do Altíssimo, habitar no esconderijo do Altíssimo. Então é necessário estar na presença de Deus, irmãos, para desfrutar de toda a proteção, todo o cuidado e toda a provisão que Ele nos dá, todo o descanso que Ele nos dá, é necessário habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui avançando para o tópico 3, né? O último tópico aqui, tópico 3. Glória a Deus. Os irmãos que estão aí, né, assistindo, que Deus abençoe. Se algum irmão não apareceu aqui nos comentários, deixa o seu comentário aí também para mim estar abençoando a sua vida em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. Tópico 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Subtópico 1, o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Em contraste com o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. Então, irmãos, olha só. Aqui nós vamos aprender o que é o ladrão,
dessa parábola do capítulo 10, né, de João, nós vamos aprender o que é o ladrão, o que é o mercenário, quem é o ladrão, quem é o mercenário e quem é o lobo. Porque às vezes nós confundimos. Irmãos, já se tornou um jargão, né? Já se tornou uma frase que nós falamos muito, quando nós dissemos assim, ó, o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Só que, irmãos, aqui no capítulo 10, Jesus não está falando do diabo. O diabo também, né? Nós podemos usar assim isso também pro diabo, porque o diabo também ele vem para matar, para roubar, para destruir, né? Ele quer matar as almas, ele quer roubar os sonhos, ele quer destruir famílias. O diabo também, isso cabe ao diabo. Só que aqui Jesus não estava falando do diabo. Jesus, quando fala do ladrão que vem para matar, roubar e destruir, ele estava dizendo sobre os falsos pastores, falsos mestres, irmãos, e falsos crentes também. Porque às vezes nós só usamos para os falsos pastores e falsos mestres, né? Mas Jesus estava usando para os falsos crentes também. Para aqueles religiosos que deturpavam o ensino, que provocavam divisão, que provocavam dissensão entre o povo. Os falsos crentes. Também, irmãos, os falsos crentes vêm para matar, roubar e destruir, né? Que provoca divisão na igreja, no corpo, né? Às vezes provoca até briga entre irmãos. E a Bíblia fala que tem uma coisa que Deus abomina, é irmãos que provoca contenda, né? Entre irmãos. Então, este é o ladrão, amém? É bom a gente aprender para a gente não confundir mais. E aqui nós já podemos ir para o subtópico 2. Agora vamos aprender quem é o mercenário. Aqui diz, o versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Olha só, irmãos. O mercenário é aquele que dispersa e rouba as ovelhas. E ele foge. O lobo é o perigo, né? O lobo também pode ser identificado como falso profeta, falsos pastores, falsos ensinadores. É o lobo também, né? É aquele que oferece perigo à igreja. Nossa irmã Laiane, a irmã Laiane, né? A nossa irmã Laiane está aí também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Apesar do pastor estar de óculos, irmãos, às vezes ainda a visão fica meio assim, né? Mas tá a irmã Laiane aí. Deus abençoe a irmã Laiane e toda a família em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos. O lobo é aquele que oferece perigo às ovelhas, aos irmãos, né? Então são os falsos mestres. E o mercenário? Pastor William, quem são os mercenários? Irmãos, mercenário é aquele que trabalha por um salário. E aí nós precisamos entender. A Bíblia ensina que todo trabalhador, ele é digno do seu salário, irmãos. Aquele que vive para a obra, eu não acho certo falar assim, ó, eu vivo da obra. Eu não acho certo dizer isso não, irmãos. Eu vivo da obra. O mais certo que eu acho é dizer eu vivo para a obra. Viver para a obra é diferente de viver da obra. Viver da obra é quando a pessoa quer ali se sustentar, irmãos. Quer fazer a obra para se sustentar. Para ter o seu sustento, né? Para pagar suas contas. Viver da obra é isso. Quando a pessoa quer até fazer a obra, mas para pagar suas contas, para ganhar dinheiro. Isso é viver da obra. Viver para obra é diferente. Quando você vive para obra, é uma vida dedicada à obra. E cada pastor, né, cada líder evangélico, cada ministério tem a sua particularidade. Tem pastores que trabalham fora também, né? É o meu caso. Eu não apenas cuido de igreja, eu trabalho fora também, tenho o meu trabalho, né? Foi assim que Deus me chamou e proveu, né? E amém. Agora, tem pastores, irmãos, que se dedicam totalmente às suas igrejas. Vou dar um exemplo aqui. Tem pastores que o seu ministério é muito grande. Tem pastores que têm igrejas, irmãos, várias igrejas espalhadas por todo o Brasil e até pelo mundo. Tem pastores que os membros da sua igreja é 1.000, 3.000, 100.000, 10.000, 1 milhão. Tem ministérios de todos os tamanhos, né? Então tem pastores, irmãos, que vivem exclusivamente para a obra. E Deus é que julga a intenção e o coração de cada um, né, irmãos? Então tem pastores que não trabalham fora, porque vivem exclusivamente para a obra. Nossa missionária Rita, né, está aí também. Deus abençoe a missionária Rita. Deus abençoe pastor Evaldo, toda a família, em nome de Jesus. Então, irmãos, tem pastores que vivem exclusivamente para a obra. Eu conheço pastores que, além de ser pastores, cuidarem da igreja, são mestres, escrevem livros, né, dá conferência, prega. Tem vários ministérios, são missionários. Então, esses pastores, eles não trabalham fora, vivem exclusivamente da obra. É onde a Bíblia fala, todo trabalhador é digno do seu salário e não pode
tapar a boca do boi enquanto ele debulha o milho. O apóstolo Paulo deu essa ilustração, né? Para ensinar. Não, o boi está trabalhando, ele tem direito a comer, né, irmãos? Então, isso são os pastores que vivem para obra. Por isso que eu acho certo isso. Se até hoje a gente achava certo falar, eu vivo da obra, não. O mais certo é dizer, eu vivo para a obra. Porque viver para a obra é você se dedicar de coração. Não com má intenção. Não apenas para ganhar dinheiro. Não apenas para sobreviver, para pagar suas contas, não, irmãos. Mas para cumprir uma missão. Cumprir um propósito. E aí Deus que vai direcionar o propósito de cada um. Como eu disse, graças a Deus, tenho meu emprego fora também, trabalho, tenho meu sustento, emprego bom, salário bom. Graças a Deus. Mas se Deus quisesse me dar um ministério também grande, com milhares de pessoas, irmãos, não ia ter como eu trabalhar fora, não é verdade? Então, nós temos que entender a situação de cada um. Agora vamos explicar. O que é o mercenário? O mercenário é aquele que trabalha só se receber dinheiro. Porque, irmãos, a maioria dos homens de Deus e mulheres de Deus é assim. Eles fazem a obra de qualquer jeito. Às vezes vai pregar, às vezes vai cuidar de uma igreja. Então, irmãos, se eles recebem uma oferta para aquilo, eles pregam. Se eles não recebem, eles pregam do mesmo jeito. Eles fazem por amor à obra. Eles fazem para cumprir o propósito. Eles fazem para cumprir uma missão. Vai pregar fora? Se ofertar, abençoar o pastor? Amém. E é certo abençoar, viu, irmãos? É certo abençoar. A igreja que abençoa, o pastor que abençoa, irmãos, significa que esse pastor está valorizando, reconhecendo o ministério do próximo também. É certo abençoar. Amém? Às vezes tem os irmãos do próprio ministério, né? Que ali a gente se combina, do próprio ministério. Agora, quando é de ministério de fora e tudo, sempre é bom, né, irmãos? Abençoar também, dependendo da condição de cada ministério, de cada igreja também. Agora, irmãos, o verdadeiro profeta, o verdadeiro pastor, pregador, evangelista, seja o que for, missionário, ele, recebendo uma oferta, ele vai. Mas ele não recebendo, ele vai do mesmo jeito. Esse é o verdadeiro homem de Deus. Agora, o mercenário, não. O mercenário, ele só faz a obra se ele receber algo em troca. Ele só faz a obra se ele receber dinheiro. Então, tem pastores que só pregam, irmãos, se estipular um valor antes. Tem pastores que só pregam, irmãos, que cobram para pregar, né? Eu só vou se me abençoar com tanto. Eu só vou se me darem tanto, me pagarem, né? Porque na verdade é pagar. Eu só vou se me pagarem tanto. Tem gente que cobra 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, irmãos. Então esse é o mercenário, só faz se receber dinheiro. Tem cantores também, né? Vários outros aí ministérios que só fazem se receber dinheiro. Então Jesus, ele ensina que esse é o mercenário, só faz por interesse. Só querem a lã das ovelhas. Então não é por amor, não é pelo propósito, não é pela missão. É para ganhar dinheiro. E nós sabemos que isso existe. Infelizmente, nós sabemos que isso existe, irmãos. E temos que ter muito cuidado com isso, amém? E como nós falamos dos falsos pastores, mercenários, ladrões e tudo, irmãos, é importante a gente ler aqui o último versículo. Porque, como foi dito aqui, os falsos pastores, mercenários e ladrões, eles provocam dissensões entre o povo de Deus. No lugar de unir, eles separam, eles dividem. E a intenção deles é uma intenção má. Então vamos ler aqui a Bíblia, né? Como nós sempre dizemos, né? Para não ficar apenas nas minhas palavras, vamos ler aqui, irmãos, o último versículo, que está aqui em Romanos. Deixa eu ver se eu coloquei. Romanos 16, versículo 17 ao 18. Olha o que diz aqui. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Olha só, irmãos. Rogo-vos, irmãos, que noteis, ou seja, que prestem atenção naqueles que promovem dissensões e escândalos. Ou seja, divisões e escândalos. Contra o que, pastor? Contra a doutrina que aprendestes, ou seja, contra o verdadeiro ensino. Aí o que nós temos que fazer? Está escrito aqui, ó. Desviai-vos deles. Irmãos, falso profeta, falsos pastores, irmãos, nós não temos que ficar nem perto. Tem que se desviar. Sabe uma coisa que tem me preocupado bastante? Algo muito sério aqui, ó. Uma coisa que tem me preocupado bastante. Muitas vidas têm parado de congregar. Muitas vidas não congregam mais. Muitas vidas dizem que servem a Deus somente em casa. Aí se você perguntar, mas e aí, como é que você ouve a palavra?
a pessoa pode até falar, não, eu leio a Bíblia em casa e eu ouço pregações em casa. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Muitas pessoas estão deixando de procurar uma igreja bíblica, muitas pessoas estão deixando de procurar um pastor bíblico e estão somente procurando pregadores na internet. Na internet tem muitos homens de Deus também, tem muitos pastores, pregadores que pregam realmente a palavra. Mas, irmãos, na internet também tem muitos falsos ensinadores. Então, muitas vezes as pessoas ficam dentro de casa e só procura aquele pregador que fala palavras agradáveis. Sabe, irmão, só aquele melzinho? Só aquele melzinho. Às vezes o pregador não fala sobre renúncia, às vezes não fala sobre santidade, às vezes não fala sobre salvação, não fala de cruz, não fala de inferno, não fala. Às vezes é só aquele pregador que só promete, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, Deus vai fazer isso, Deus está se agradando disso. Irmão, só melzinho. Então as pessoas ficam dentro de casa e só procuram esses pregadores. Tem muitos pregadores aí, ó, com milhões e milhões e milhões de seguidores. Mas quando você vai ouvir o que eles falam e o que eles querem ensinar, só coisa boa, irmãos. Só coisa agradável de se ouvir. E aí você fica sentindo falta da palavra da cruz, da palavra de renúncia, da palavra de arrependimento, de pregação que ensina sobre o pecado. Então isso é um perigo. Muitos estão sendo iludidos, muitos estão sendo enganados dentro de casa por falsos pastores e falsos profetas dentro de casa. E aí vem aquela questão de revelação, né? Revelação o tempo todo. Irmãos, 10 mil revelações e todas as revelações só é de bênção. Não tem uma palavra de juízo. Não tem uma palavra assim, ó, se diz o Senhor, conserte a sua casa. Não tem. É só que Deus vai dar, Deus vai fazer, e Deus é bom, e Deus está agradando e tudo certo. Pode continuar do jeito que tá tudo certo. Então, irmãos, muitos estão se desviando por caminho errado. Muitos estão sendo arrebatados pelos mercenários. E por que eles só falam palavras agradáveis? Por que eles só falam melzinhos? Sabe por quê? Porque eles precisam de seguidores nas redes sociais. Quanto mais seguidores, mais dinheiro eles ganham. E às vezes pedem até Pix. Então isso acontece, irmãos. Isso está acontecendo muito. E tem muitos dentro de casa sendo enganados, apenas querendo ouvir aquilo que agrada. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, em diante, a palavra de Deus vai dizer isso, que muitos vão se desviar da verdade, vão ter coceira nos ouvidos e vão juntar para si mestres que só falam aquilo que elas querem ouvir. As pessoas vão ser assim, né? E vão voltar para as fábulas e para os mitos. Então isso é um perigo. Então olha só esse último versículo aqui, irmãos. Então fala para a gente ter cuidado, né, com aqueles que promovem dissensões e escândalos, contra a doutrina, contra o ensino que aprendestes. E aqui fala, desviai-vos deles. E no versículo 18 diz, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então como é que eles enganam? Com suaves palavras, com palavras agradáveis, com aquele melzinho, né? Com lisonjas. Lisonjas muitas vezes com bajulações, né? Irmãos, falsas lisonjas, bajulações. E aqui fala, enganam o coração dos simples. Então a pessoa vira um alvo fácil. Mas a pessoa já está ali, né, ferida, machucada, com alguma dificuldade na vida. Aí o falso profeta, ele identifica isso. E aí ele começa a trabalhar naquilo, na fraqueza, na necessidade da pessoa. O diabo quis fazer isso até com Jesus. Jesus, ele estava jejuando, ou seja, Jesus, ele estava com fome. Aí o diabo falou, olha, tá vendo aquelas pedras ali, ó? Você pode transformar aquelas pedras em pães. Trabalhou aonde? Na necessidade de Jesus, na fraqueza que Jesus estava naquela hora, no sentido físico, de estar com fome. Então, os falsos pastores, profetas, falsos ensinadores, eles sempre vão ir no ponto fraco das pessoas. Mas a pessoa teve um relacionamento ali amoroso que se desfez, aí eles começam a investir naquilo. Tem muitos usando as redes sociais para conseguir informações sobre as pessoas, para depois vir com uma revelação. Revelar um nome de uma pessoa da família, ou de uma pessoa que a pessoa teve ali uma desilusão amorosa. Muitos usam até mesmo as redes sociais, irmãos. Isso está acontecendo muito, sabe por quê? Porque essas pessoas são falsos crentes. Na verdade, essas pessoas não creem em Deus, porque se essas pessoas crescem em Deus, elas iam crer também no castigo de Deus. Mas se elas não têm medo do castigo, é porque elas não creem. Então temos que ter muito cuidado com isso também, irmãos. Então vamos lá para o último subtópico,
lobos vorazes e o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas os mercenários que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. Então o mercenário ele vai ficar ali só até enquanto não estiver correndo perigo. Quando viu o perigo, irmãos, ele vai abandonar a ovelha e pernas para quem te quer. Irmãos, o mercenário só vai ficar ali perto das ovelhas enquanto isso for bom para eles. A partir do momento que não for mais bom, que tiver algum perigo, ele abandona as ovelhas e os lobos vão lá e arrebatam. Amém? Então veja o perigo de tudo isso, né? Então vamos lá, irmãos. Vamos para a nossa conclusão dessa aula abençoada, né? O Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz, o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e as reconhecem, seguindo-a. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Certa vez Jesus falou, né? Os que são da verdade ouvem a minha voz. Aliás, está aqui no versículo, né? Deixa eu colocar aqui. Olha só, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Então, quando a gente conhece a voz de Jesus e reconhece, a gente obedece. A gente segue os ensinamentos. Para você saber se realmente nós estamos sendo ovelhas ou não, uma das maneiras de saber se nós somos ovelhas é se nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. É se nós estamos obedecendo os ensinamentos de Jesus, irmãos. Essa é uma das maneiras de saber. E Jesus também lhe disse, os que são da verdade ouvem a minha voz. Amém? Então que nós possamos ser cada vez mais ovelhas, que nós possamos ser cada vez mais, irmãos, da verdade, para não sermos enganados pelos falsos profetas. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra de hoje, esse foi o ensinamento de hoje. E eu te espero na próxima terça-feira com o título da lição que é Eu sou a ressurreição e a vida. Estamos estudando Evangelho segundo escreveu João. Amém? Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha abençoado sua vida. Espero que tenha abençoado sua família. Sempre, irmão, sempre incentive sua família a ouvir o estudo bíblico. Fala assim, se você não quer assistir, não tem paciência de assistir, fica ouvindo. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Faz igual algumas irmãs, né? Já me falaram. Eu coloco bem alto lá em casa. Eu ligo lá e coloco alto. Quem quiser ouvir, que ouça. Então, irmãos, é benção, né? Incentive sua família. Porque, irmãos, muitas pessoas não têm, né, a noção de quanto um ensino desse é importante. Um ensino desse, irmãos, às vezes você na hora você nem percebe. Mas o ensino desse vai abençoar tanto a sua vida e os seus familiares também, que depois você vai dar testemunho de vitória e de bênção. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a todos que ficaram até agora. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, se Deus quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. E que todos digitem amém e graças a Deus. Não esqueça de deixar sua curtida e não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará, para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará, para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo.